Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. And more, much more than this, I did it my way. A voz do Brasil. A voz que o Brasil conhece, Jorge Cajuru. Comunicando. Eu gosto imensamente dele, sou amiga dele, torço por ele, brigo por ele, mas ele tem um defeito gravíssimo. Ele fala a verdade, e não é todo mundo que gosta de ouvir a verdade. Mas você vai conviver com essa verdade, porque um dia o Brasil vai gostar de ouvir só verdade. Cajuru, Deus te abençoe. Cuidado com suas verdades. Nós te amamos, batalhando, torcendo, e esse talento que é você, essa simpatia que é você, o carisma que você tem. É disso que nós precisamos, de gente como você. Um grande beijo. Sucesso. Boa tarde. Em Brasília, 2 horas. Começa agora a primeira edição da Voz do Senado. Hoje, sexta-feira, 8 de março de 2019, Dia Internacional da Mulher. Antes das notícias, gostaria de lembrar a todos que a participação de vocês é muito importante para a gente. Comente sempre no facebook.com/CajuruGoiás. É através da sua opinião, de cada brasileira e brasileiro, que o senador Cajuru fará um mandato participativo, visando um país melhor. O senador Jorge Cajuru tem movimentado as mídias no Senado. É destaque no jornal, rádio, TV e portal todos os dias. Hoje, além de nota no Jornal do Senado, protagonizou uma matéria no site Senado Notícias. A reportagem conta que Jorge Cajuru defendeu em plenário que o Congresso Nacional discuta com o governo e proponha mudanças à reforma da Previdência. O senador Cajuru avaliou que o país precisa passar por esse ajuste, mas disse discordar de alguns pontos do texto, como a alteração das regras no benefício de pensão por morte à família dos que contribuem com o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. O senador argumentou que, assim como outros bens, a pensão é uma conquista adquirida com trabalho e, por isso, considera injusto que seja retida pela União. Para participar desta importante discussão ontem, quinta-feira após o Carnaval, estiveram presentes apenas 3 senadores no plenário, além de Jorge Cajuru. Hoje, pasmem, foram apenas 2. Mas isso não impediu que o senador Cajuru assumisse a tribuna para fazer um pronunciamento extremamente pertinente, especialmente para hoje, o Dia da Mulher. Ele foi o único entre os 81 senadores que levantou a discussão sobre temas tão importantes como a discrepância do número de mulheres no Brasil e a nossa representatividade na política, e a triste realidade dos casos de agressão contra a mulher e feminicídios. Afinal, o Dia da Mulher é uma data para estimular debates como este. Brasileiros e brasileiras, meus únicos patrões, senhoras e senhores, senhor presidente capixaba, que nos orgulha, Marcos Duval, senador, lhe cumprimento por mais uma vez estar presente a esta casa, mesmo vazia, depois do feriado de Carnaval, e presidindo a sessão. Não há dúvida que vou aproveitar o uso diário que faço desta tribuna, e nunca abrirei mão dela, para que esta data, 8 de março de 2019, Dia Internacional da Mulher, inicio cumprimentando as 7
senadoras, presidente, neste colegiado de 81 parlamentares. E o número, por si só, já diz, Brasil, muito, e diz muito, sobre a situação de desigualdade que atinge as mulheres desse imenso Brasil. No país, elas constituem 6% da população. Aqui, no Senado Federal, são menos de 10%. Uma discrepância, insofismavelmente, uma discrepância vergonhosa, para dizer o mínimo, e de acordo com o decoro que o tema exige, assim, repito, discrepância vergonhosa. Menos mal que a presidência da mais importante comissão desta casa, a Comissão de Constituição e Justiça, é ocupada por uma mulher, e com letras maiúsculas, senadora do Mato Grosso, Simone Tebet. Mas é importante destacar que isto acontece pela primeira vez, agora em 2019, 85 anos depois de as mulheres brasileiras assegurarem o direito ao voto. Sinto-me honrado por fazer parte da legislatura que estabelece no Senado uma primazia em favor das mulheres na política, quebra um paradigma e avança, mesmo que pouco, na luta pela redução de desigualdades. Quem sabe, presidente, meus únicos patrões, brasileiros e brasileiras, quem sabe, logo ali na frente, não venhamos a ter uma mulher na presidência deste Senado daqui a 2 anos. Temos que evoluir mais, e não só no campo político. É fundamental a valorização do papel da mulher, sobretudo nos tempos atuais, em que o bicho homem, e aqui me refiro ao ser humano, masculino, quando na verdade parece ser mais bicho do que nunca, em boa parte, pois nunca generalizo. Parece que regredimos aos tempos da caverna, tal o grau da irracionalidade masculina, que tem uma de suas vertentes, a agressão covarde à figura feminina, machismo. Basta acompanhar o noticiário cotidiano para atestar o quanto a estupidez tem tomado conta dos homens na sua relação com as mulheres. O que se vê são exemplos de atos nascidos de uma mentalidade ultrapassada, em que o homem se julga superior e vê a mulher como propriedade, que pode ser tratada como ele bem entender. O fato é, do Dia Internacional da Mulher, vivemos num país perigoso para a mulher, que nunca está a salvo de violência, seja no espaço particular ou no espaço público. A mulher sofre no transporte público, o famoso transporte coletivo. Quantas são assediadas diariamente neste país todo? Sofre no seu local de trabalho, é importunada na rua e, em muitos casos, é alvo de agressão em casa. E a mulher que se insurge contra tudo isso parece despertar a ira de setores comprometidos com tudo que é arcaico. Convém não esquecer de Marielle Franco, cujo assassinato vai completar 1 ano na próxima semana, dia 14, sem que até agora se saiba quem matou a tiros a vereadora carioca e o seu motorista Anderson Gomes. Uma situação que envergonha o Brasil diante do mundo. Não é à toa
E não é à toa que somos, no plano mundial, para quem não sabe, sinônimo de atraso. Basta ver o ranking, presidente Marcos Duval. O ranking de igualdade de gênero divulgado atualmente pelo Fórum Econômico Mundial, com a relação dos países que oferecem melhores condições de vida para as mulheres. Numa lista de 149 países, o Brasil ocupa a posição ridícula, estapafúrdia, a posição de número 95. Ocupa o Brasil. Assessor competente Zezinho me olha com os olhos esbugalhados. Evidentemente, pois deve estar aturdido, não? Com esse número. 95. É a 95ª posição do ranking, o Brasil. Ranking é feito com base em 4 itens: empoderamento político, oportunidade econômica, nível educacional, saúde e sobrevivência. É preciso destacar que caímos 5 posições em relação ao ranking anterior, por causa da piora no subíndice relativo à participação na força de trabalho e igualdade salarial por trabalho semelhante. No momento em que nossa economia está patinando, como mostram os baixos índices de crescimento nos 2 últimos anos, precedidos por forte recessão. Quase que dá para tirar a seguinte conclusão: se a economia vai mal, pior para as mulheres. Quem lidera o ranking da igualdade de gênero é a Islândia. Sabiam? É a Islândia. País que viveu uma ampla manifestação de mulheres em 1975 e que 5 anos depois, em 1980, elegeu para um país onde muitos e muitas não sabem, elegeu a Islândia a primeira mulher presidente do mundo, Vigdis Finnbogadóttir. Ou seja, há uma clara relação entre empoderamento feminino e real igualdade de gênero. Talvez isso explique a célebre frase de Simone de Beauvoir, a autora de O Segundo Sexo, livro que virou referência da luta feminista. Segundo a escritora francesa, a quem sempre dediquei meu amor literário, aspas, as mulheres sempre foram marginalizadas, porque os homens de todas as classes e partidos sempre lhes negaram uma existência autônoma, fecha aspas. Ou seja, a questão do empoderamento feminino é crucial. Dela parece derivar as demais, na medida em que o poder exercido pelos homens parece, pátria amada, historicamente, barrar o caminho da igualdade. Aliás, temos aqui um exemplo, quase um comezinho. Aqui no Brasil, o dinheiro do fundo eleitoral destinado às mulheres candidatas, que não foi usado por um partido emergente para eleger mulheres candidatas. O bicho homem, presidente Marcos Duval. O bicho homem entrou na jogada e deu laranja. Laranja. A causa é justa e a luta deve ser de todos, homens ou mulheres. E creio que cabe uma referência a esta casa legislativa em que ao longo da história vários foram os projetos aprovados com o objetivo de retirar as mulheres de posições desfavoráveis. Este Senado, internamente, saiu da teoria para a prática e criou organismos para tentar reduzir a diferença entre os gêneros. Tenho de citá-los: o Observatório da Mulher contra a Violência, Procuradoria Especial da Mulher, Programa Pró-Equidade e Comitê pela Igualdade de Gênero e Raça. Ou seja, aqui é o ambiente para o exercício da igualdade. E concluindo, para podermos mostrar
Como diz a psicanalista e psicóloga admirável Vera Iaconelli, que as qualidades entre homens e mulheres não são divisíveis entre as cores rosa e azul, presidente Marcos Duval. Quero ainda falar um pouco mais sobre aspectos legais na luta pela igualdade feminina. Nos últimos anos, várias foram as medidas legais criadas para dar proteção às mulheres, como a Lei Maria da Penha, de 2006, que qualificou como crime de violência doméstica, seja ela física, moral, sexual e psicológica. Em 2015, houve a alteração do Código Penal para prever o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio e incluí-lo no rol dos crimes hediondos. Mesmo assim, acredito que nós, legisladores, devemos pedir desculpas à nação, às mulheres, por ainda não termos contribuído para a criação de um marco regulatório que leve a gestão nossa para uma gestação de uma nova cultura de respeito e valorização da mulher, origem da vida. E como presidente Marcos Duval, funcionários qualificados deste Senado, TV Senado, Rádio Senado, veículos com audiência abismal e funcionários exemplares, vos digo, não sei falar de mulher e desde menino, quando já lia, pois li mais do que eu vivi, não sei falar de mulher sem tons poéticos. Quero encerrar com um poema do francês Victor Hugo, o celebrado autor de Os Miseráveis. Foi também ele magistral ao falar da complementariedade entre homem e mulher. O poema se chama O Homem e a Mulher, de Victor Hugo. Aspas. O homem é a mais elevada das criaturas. A mulher, o mais sublime dos ideais. Deus fez o homem e para o homem um trono. Para a mulher, Deus fez um altar. O trono exalta e o altar santifica, presidente. O homem é o cérebro, a mulher é o coração. O cérebro produz a luz, o coração produz amor. A luz fecunda, o amor ressuscita. O homem é o gênio, a mulher é o anjo. O gênio é imensurável, o anjo é indefinível. A aspiração do homem é a suprema glória. A aspiração da mulher é a virtude extrema. A glória promove a grandeza e a virtude, a divindade. O homem tem a supremacia, a mulher a preferência. A supremacia significa a força, a preferência representa o direito. O homem é forte pela razão, a mulher invencível pelas lágrimas. A razão convence e as lágrimas comovem. O homem é capaz de todos os heroísmos, A mulher, de todos os martírios. Repito, o homem é capaz de todos os heroísmos, a mulher de todos os martírios. O heroísmo enobrece e o martírio purifica. O homem pensa e a mulher sonha. Pensar é ter uma larva no cérebro. Sonhar é ter na fronte uma auréola. O homem é a águia que voa. A mulher, o rouxinol que canta. Voar é dominar o espaço e cantar é conquistar a alma. Enfim, senhor presidente Marcos Duval, nesta sessão
em que a casa deveria estar cheia, a meu ver. Enfim, o homem está colocado onde termina a terra. A mulher está colocada onde começa o céu. Mulheres, eu as amo de amor. Agradecidíssimo, presidente. Senador Cajuru, até aproveitar e dar os parabéns pelas palavras, pelo dia de hoje, Dia das Mulheres, Dia Internacional das Mulheres. Não havendo mais oradores, declaro encerrada a sessão no dia de hoje. 20 projetos de lei de proteção à mulher ou que visam a igualdade de gênero estão tramitando no Senado e devem receber atenção especial neste mês de março, o mês da mulher. Um deles quer mudar a Lei Maria da Penha, para que, no caso de risco para a vítima, o agressor seja imediatamente afastado do lar. Se não houver comarca com o juiz de plantão na cidade, o delegado de polícia ou um policial poderá decretar a medida protetiva. Entre os direitos da mulher na área da saúde, um projeto de lei em tramitação altera o prazo de 42 dias após o parto para a mulher realizar procedimento de esterilização ligando as trompas. De acordo com o texto, a cirurgia conhecida como laqueadura pode ocorrer durante a internação pós-parto, desde que a vontade de fazer o procedimento tenha sido manifestada pelo menos 60 dias antes do nascimento da criança. E ainda há um projeto de lei que endurece a cobrança sobre empregadores que praticam discriminação salarial entre homens e mulheres que ocupam o mesmo cargo. De acordo com o texto, o caso precisará ser apurado em ação judicial e, se constatada a ilegalidade, a empresa será punida com pagamento de multa em favor da funcionária prejudicada. O valor deverá corresponder ao dobro da diferença salarial verificada mês a mês. Esta primeira edição de A Voz do Senado chega ao fim. Não deixem de comentar à vontade no facebook.com/CajuruGoiás, no Twitter, @Senador Cajuru, e Instagram, Senador Cajuru. Ou então ligue para a gente no DDD 61 3303 2844. A sua participação é muito importante para que o senador faça um mandato com representatividade. A Voz do Senado volta logo mais, comigo e com o senador Cajuru, hoje às 6 da tarde. Até lá, agradecidíssima.